E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui quem fala é o Rômulo e hoje, gente, um vídeo diferente porque eu assisti o filme de Monster Hunter, né? Como você já deve ter visto o título do vídeo, mas eu decidi fazer tipo uma análise, não uma análise, mas tipo uma crítica sobre o filme, né? Mas não uma crítica só pontos negativos, vamos também ser justos que existem coisas boas naquele filme sim, apesar dos pesares. Pra começo de história, eu não sou crítico de cinema, gente, então se você acha que não, caraca, você analisou de uma forma muito superficial, peço desculpas, mas eu não sou crítico de cinema, eu não sou formado em cinema, eu sou somente um fã da série que assistiu o filme e tem algumas coisas a tratar. Antes de começar também gostaria de avisar a vocês que talvez não tenha muita edição nesse vídeo, porque eu tenho medo de colocar coisas e acabar tomando um strike ou tomando alguma coisa de copyright, porque as políticas da Sony são muito restritas em relação ao uso de imagem dos filmes deles. Então provavelmente vai ter um pôster, ou vou colocar alguma coisa de gameplay quando eu estiver falando de algum determinado acontecimento, somente na parte de spoilers, é claro, eu não vou colocar aqui coisas pra você ser spoilado do filme, caso você queira ir sem nada na cabeça, somente a vontade de assistir. Então essa review vai ser dividida em duas partes, uma que é a parte com spoiler, e aí eu falo isso lá, a segunda metade eu vou falar, ó gente, a partir daqui é spoiler, e aí vai ter um avisozinho e tudo mais, e a sem spoiler que é só pra poder dar uma parte assim, tipo uma visão de como você pode esperar do filme, o que tem no filme, ou o que você pode querer saber antes de ir para esse filme, com uma mente aberta, é claro, porque muita gente se decepcionou. Eu não me decepcionei porque eu já sabia mais ou menos o que estaria me esperando, então vamos lá. Se vocês me viram olhando aqui pro lado é porque eu trouxe uma colinha, né? Porque são pontos, então eu não sei decorado, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, gente. Caso você não saiba, Monster Hunter é a adaptação de um jogo chamado Monster Hunter, que é de 2004, feito pela Capcom. Ele fez parte de um dos projetos que ela queria para jogos multiplayer na era ali do PS2. Por conta da ascendência do Monster Hunter World, né, justamente por ele ter vendido 16 milhões de unidades, sendo o jogo mais vendido da Capcom, decidiram que por que não fazer um filme? E esse filme já estava em negociação durante muito tempo e estava estancado lá, não saía. Acho que desde o Monster Hunter 4 que ficava sondagem de talvez um possível filme do Monster Hunter, né? E aí, fizeram o filme, demorou um pouquinho mais aqui pro Brasil e pro Japão também teve esse meio que esse delay. Ou seja, a gente teve que esperar mais ou menos um mês e meio a mais do que as outras pessoas para poder ter acesso ao filme. Mas vamos lá. Tirando a introdução de lado, a estrutura do filme, ele é um filme bem direto, ele tem 1h30, ali mais ou menos, 1h47 com os créditos, caso você queira saber. Ele segue uma estrutura muito linear das coisas, é super simples, uma narrativa linear, porém ele tem vários problemas em relação a ritmo, né? Tanto que parece que são várias coisas juntas, vários cortes juntos, apesar de que esses cortes fazem sentido quando você coloca, né? Também não são uma loucura como foi a época o Batman vs Superman, a primeira versão, que tinha coisas assim que você ficava meio perdidão, não. Aqui ela segue uma estrutura simples e por conta dessa simplicidade você compreende muito bem o fluxo da narrativa, super direto, tranquilo. Mas tem seus pontos, né? A gente percebe que não sei por qual motivo os roteiristas, e principalmente eu acho que isso foi influência do Paul W. Anderson, né? Porque ele colocou a Milla Jovovich como um personagem militar. Cara, não tinha necessidade alguma. Tanto que uma das narrativas dentro do filme, existe um arco de um certo personagem que combinaria perfeitamente com o filme de Monster Hunter. Ele tinha sua motivação, era simples e direto, porque todo mundo fala, caraca, história de Monster Hunter devia ser boa. Não, cara, Monster Hunter nunca foi um jogo de ter história bem estruturada. Ele sempre teve um lore, que eram coisas a respeito do mundo, coisas a respeito do universo de Monster Hunter, que faziam sentido e eram legais de se aproveitar, que a gente tinha ali, entre um diálogo ou outro, uma pista sobre isso. Mas história bem estruturada, ou pelo menos uma linearidade, só foi acontecer no Monster Hunter 4. De fato, assim, você tinha uma narrativa com cutscenes e tudo mais, nada sem ser só por diálogo, entendeu? E ali no Monster Hunter World que a gente teve realmente uma campanha, se você pode falar dessa forma. Mas sempre tinha aquela coisinha, você tem que fazer isso pra salvar a vila disso e daquilo. Só isso, são
coisas pontuais, não formam uma narrativa completa. E esse personagem ele tinha uma narrativa perfeita para esse filme. Era simples, direta e combinava com a atmosfera do filme. Então, além do personagem ser fantástico, né? Porque eu amei aquele personagem. E vamos lá. No caso disso, também tivemos aí os personagens secundários, se você botar dessa forma, né? Eles foram aparecendo durante o filme, principalmente ali no começo, mas depois eles meio que foram esquecidos durante praticamente 75% do filme, e só foram aparecer lá no final, meio que dando um ar de Deus Ex Machina, se você pode falar dessa forma, mas eles não foram tão atuantes. Vale lembrar que uma das personagens, que é no caso a Sirius Handler, né, que foi dos jogos do Monster Hunter World, ela foi protagonizada por uma brasileira. Então, caso você saiba, aquela Sirius Handler, ela é uma atriz brasileira que está trabalhando no filme. Mas, deixando isso de lado, os personagens foram muito mal aproveitados, principalmente por questão de tempo. Eles passaram muito tempo tentando desenvolver o duo, né, o duo principal, ou seja, os dois que estavam ali carregando a narrativa. E eu entendo perfeitamente essa tomada de decisão, mas acho que poderia ser feito de formas melhores. Por exemplo, você ter eles presentes em determinados, um pouco mais espalhados dentro os personagens secundários dentro da própria narrativa. Você teria ali uma convivência, você daria mais valor, principalmente porque alguns deles são justamente pessoas muito reconhecíveis da franquia de jogos, apesar de que você querendo sabendo ou não, gente, esse filme foi feito pra grande massa, pra ela gostar, não é pra você fã gostar. Eles utilizaram uma franquia que fez sucesso para os fãs, mas pra poder apresentar pra outro público. Então talvez tem várias coisas ali dentro daquele filme que os fãs, aquilo ali, que legal, pô, não sabia disso, interessante, mas não foi feito pra o fã. Essa é uma coisa que eu percebi. Ele tem coisas que agradam os fãs, mas ele não foi feito para os fãs. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra dentro ali da review com spoilers. Então caso você queira acompanhar até lá, não tem problema, eu vou falar isso. Mas pode deixar que eu aviso quando for começar, por acaso você não queira levar um spoiler. O mundo do filme, no caso de Monster Hunter, eles mostraram uma ínfima parte do mundo inteiro, porém eles mostraram coisas que fazem a gente lembrar de outros acontecimentos que rolaram nos jogos da franquia. Então, a gente tem ali um mundo mais resumidozinho, a 3, 4 áreas no máximo, predominantemente um bioma específico, principalmente por conta dos biomas utilizados no Monster Hunter World, apesar de que uma das localidades lá fazem relação ou menção a áreas antigas da série. Podem ficar tranquilos que vai ter sim aquelas referências de eu acho que eu conheço. Não é aquele lugar, mas faz menção àquele lugar, entendeu? Então você vai ter muito disso. Apesar também de que através dos objetos, das localidades também, dos props, né, que eles falam, aquelas coisas que eles colocam, fazem muito falar sobre o que é o mundo, né? Então quando você vai chegar a certos momentos, isso eu vou falar porque apareceu nos trailers, então não tem problema, que eles estão no deserto, né? E ali tem um esqueleto de um Daemoran, né? Caso você não saiba, Daemoran aparece ali no Monster Hunter 4 como aquele monstro que a gente luta no deserto, dentro dos barcos, né? Então você acha um Daemoran, você caralho, que bicho grande da porra. Então você percebe a grandiosidade daquele monstro, né? Também é muito interessante isso. E quem sabe no futuro eles possam aparecer, porque depois ali, lá pro finalzinho, tem várias menções de continuações. Eu não sei como é que vai ficar em relação, porque eu não sei quanto esse filme apurou. Porém, baseado em Resident Evil, com certeza eu acho que teremos outras continuações. E temos até pistas sobre o futuro da franquia. Mas não vamos falar sobre isso agora mais adentro, porque eu quero falar também sobre o plot. A gente já falou ali no começo, falando que a narrativa ela é muito simples, porém o plot de tudo isso é viagem no tempo, gente. Eles tratam viagem no tempo como... não é nem viagem no tempo, é viagem entre realidades alternativas. Eu não sou fã de viagem em realidade alternativa ou viagem no tempo, porque é algo muito complicado de você encaixar, sabe? Às vezes você pensa que tá tudo ok, né? Que vai ser interessante, mas às vezes você perde a mão e acaba meio que fazendo merda, né? Então podem ficar assim esperando que vai ser uma viagem entre realidades de uma forma muito simples e pouco utilizada. Ela simplesmente apareceu ali no começo e no final só para poder fazer meio que um full circle, tipo fazer a narrativa completa, mas não, tipo, eu vou ser bem sincero com vocês. Se esse filme se passasse sem os militares e sem a Mila Jovovich,
cara, ele passaria perfeito, porque ele seria totalmente dentro da atmosfera e funcionaria da mesma forma, porque o plot, a história, ela continua independente da Mila tá ou não lá. Ela faz parte sim do que acontece, ela faz parte de alguns acontecimentos, mas ela não é obrigatória estar lá, entendeu? Claro que no futuro faz parecer que ela precisaria estar lá, mas se você for no fundo, não precisaria. Ou seja, o filme conseguiria carregar a si próprio sem a necessidade desses personagens, desse núcleo narrativo que foi introduzido com ela, né? Que é justamente os militares, a viagem dela e tal, não sei o quê. Então, tudo isso poderia ser, né, tirado. Agora, em relação à montagem do filme, gente, eu não sou muito fã de muitos cortes, entendeu? O filme ele foi feito uma montagem normal, não, nada muito excepcional, nada incrível, mas ele foi montado de uma forma coesa, né? Pode aspas nisso aí. Então, ele faz sentido no decorrer dele, porém, a forma com que as cenas de ação, principalmente com a Mila, foram montadas, cara, é muito cortado. É muito corte, pá, pá, pá. É tipo, numa cena que ela dá um soco, são 3 cortes diferentes, sabe? Porque eu entendo que ela não é um artista marcial como o Tony Jaa, né? Faz sentido ele não ter tantos cortes porque o cara sabe o que tá fazendo. Ele é um artista marcial. Ele sabe muito bem lutar, ele sabe os times, ele sabe... Como ele era dessa vertente, dessa raiz de filmes de luta, faz sentido ele não precisar de tantos cortes. Mas a Mila, como ela é uma pessoa normal, uma atriz, franzina até, se você for falar dessa forma, né? Então você percebe que ela não tem tanto assim, então precisa dos cortes. E infelizmente também é um mal do Paul W.S. Anderson, né? Ele corta muito. É que nem o Michael Bay com explosão e slow motion, né? O Zack Snyder também, com slow motion e coisa de saturado. O André ama o Zack Snyder. Então, infelizmente também é parte do diretor aí. E, querendo ou não, isso influencia bastante. Principalmente porque tinham cenas que eram praticamente, pra mim, perceba que essa é a minha opinião, quase inteligíveis. Você via o que estava acontecendo, você tentava montar, porque era tanto corte que a sua mente só aceita e vai. Só aceita e vai. Então, muito da ação do filme, pessoa com pessoa, entre pessoas e monstros, não foi tão ruim. Os efeitos especiais, o que eu posso dizer? São bons, são muito bons. Principalmente os monstros, cara, eles estão lindos. Eu nunca tinha visto os monstros tão bonitos, em alta definição, maravilhoso CGI. Nossa, você já viu pelo trailer que o Rathalos e o Diablos estão presentes no filme? Cara, o detalhe, a atenção ao detalhe que tiveram com esses monstros é absurdo. Ele teve que passar pela aprovação dos diretores da Capcom, então é compreensível. E fora isso, um alerta pra você que não gosta de gore. Por incrível que pareça, esse filme tem gore. Ele tem um gore bem tenso até, assim. Por exemplo, eu tava assistindo aqui em casa com a minha esposa e ela simplesmente falou, amor, eu te amo, mas eu não vou aguentar não. Porque, cara, tem umas cenas que é tipo... dá aquele comichão assim, você fica se coçando, sabe? Pois é. Então, vá avisado, tem gore sim no filme, apesar de ter um clima bem aventuresco. Os caras colocaram gore ali, eu não sei se foi pra poder levar a censura, não sei, mas foi meio tenso, né? Então, fique avisado. Eu acho que pra versão sem spoilers, é isso, pessoal. Então, vamos agora entrar na área dos spoilers. Tô dando tempo pra você, viu? Caso você não queira assistir, pode sair. Agradeço você, mas antes deixa aquele like bacana. Eu aprecio muito, né? E caso você não seja inscrito, considere se inscrever, né? Que você está recebendo todo o conteúdo do Setor 7 de animes e jogos. Então bora, gente. Versão de spoilers. Monstros. No filme a gente teve vários monstros pequenos e monstros grandes. Monstros grandes foi bem mais diminuto. E eu posso lhe dizer que a escolha deles de botar poucos monstros fez sentido. Mas ao mesmo tempo eu queria menos ainda. Sabe por quê? Vou lhe explicar. Já que a gente tá na versão sem spoilers, vamos primeiro falar de o porquê que esses monstros são necessários pra narrativa ou não. No começo do filme a gente tem contato com o Black Diablos, né? Um Black Diablos lá chega, dizima o pelotão da mulher de todas as formas possíveis, empala a gente. Nossa, eu nunca pensei que eu ia achar foda um Diablos empalando um ser humano, mas achei foda pra caralho. Então, o Diablos ele aparece, né? E durante grande parte, cara, é sério, durante 70% do filme, ele é o grande vilão. Porque ele meio que cerceia a Milla Jovovich e o Tony Jaa, que é o Hunter, né?
lá dentro de tipo, como se fosse um local onde tem, tipo, como se fosse cavernas internas. E lá dentro existe outro monstro, mas eu vou falar desse outro monstro depois, porque ele trouxe um aspecto bem interessante para o filme como um todo, que eu gostei dessa parte, principalmente. Mas, vamos lá. O Diablos, ele meio que ceceia aí e eles passam, tipo, muito tempo, sabe? Pronto, se o filme tem 1h30, eles passam no deserto ali, presos com o Diablos, 40, 50 minutos é só com um monstro. Eu acho isso ruim? Não. Por quê? Se o filme todo fosse o Diablos como vilão, seria interessante, porque seria a primeira hunt dela. Seria a primeira experiência de como é que eu posso dizer? De caça, né? Então você não tem como, ela tinha que aprender tudo. As partes onde mostra o Tony Jaa e ela treinando, apesar de que ser aquele supletivo, né? Porque foi num instante, questão de 2, 3 dias, eu acho que aquilo passou. Foi interessante ver esse momento de evolução, a preparação para a Hunt. E isso faz muito parte de Monster Hunter, principalmente por estar, tipo, todo mundo aqui sabe que quando você vai para uma caça de Monster Hunter, você tem que saber qual é o monstro, qual é a localidade, quais itens você vai ter que trazer, tem que se preparar, armadura, build. Então, tudo isso foi perfeitamente mostrado naquele momento, naquela preparação para a caçada dos diabos. E se fosse só daquela forma, eu não acharia ruim, sério mesmo, eu não acharia ruim, porque faz parte. É uma caça pra gente é 10, 15 minutos às vezes 5 pra speedrunners, 3 minutos, mas infelizmente isso tira um pouco a percepção de que são dias. Se você prestar atenção, existe uma cinematic que foi bem interessante se você for assistir sequencialmente, que é do Monster Hunter 4. Mostra um grupo de caçadores que saem em busca de acho que se não me engano era um Diablos também. Toda a narrativa em volta dali foram várias cinematiczinhas que você vê a evolução deles. Então eu vou até linkar aqui para vocês embaixo nos comentários um vídeo com todo o compilado de cinematics do Monster Hunter para vocês assistirem. Se não me engano, até quem fez foi o Gaijin. Cara, é praticamente aquilo, essa etapa que eu tô falando do filme. Mas voltando, eu achava que ficaria fantástico, mas eles colocaram Rathalos ali meio que pra ser o arqui-rival ou arqui-inimigo do Tony Jaa, porque infelizmente a família dele foi morta pelo Rathalos e o Tony Jaa tá aí em busca de matar o Rathalos para poder cumprir a caça dele, né? E também ter a vingança dele. Então, essa era a história que eu tinha falado lá no começo do vídeo, que faz sentido pra mim ter só um filme sobre aquilo. Pô, você tem um caçador, que a vila dele é atacada, que um Rathalos vai lá e mata a família dele, e ele vai e mata o Rathalos. Seria um filme perfeito pra Monster Hunter. Um monstro, por quê? Porque você poderia ter outros monstros aparecendo, mas só pra poder fazer menção de mundo mesmo, daquela noção de mundo. Seria mais objetivo, vilanizaria melhor, tornaria aquele monstro mais predominante, então seria mais interessante pra mim esse ponto de vista. Mas a gente também ali tem uma Nesila, que esse uso da Nesila e o porquê e o que aconteceu dentro do filme com a Nesila é que me deixa bastante interessado e empolgado. Por quê? O filme tava vindo numa pegada de ação. Ele teve a transportação, os caras foram para o mundo do Monster Hunter, né? Chegou o Diablos, detonou o pelotão, mas teve uma hora que eles entram numa caverna e eles se encontram com um ninho de Nesilas. E cara, sem mentira, o filme vira um filme de, bota assim várias aspas, de terror. As Nesilas perseguindo esses caras e corre atrás e vai, pega, não pega, pega, não pega. Cara, e um gore absurdo. Tipo, cara sendo devorado e quebrado, eles engolem. Depois, mais pra frente, a Mila encontra um dos caras do pilotão dela e ele diz: não, meu peito tá dormente, meu braço também. Quando o cara vê, a Nesila colocou ovos nele e os ovos começam a estourar e as aranhas. Cara, é um bagulho tenso, mano, umas bolhas, zona. Eu digo, velho, tipo, a Nesila trouxe a temática aterrorizante dela dos jogos pro filme de uma forma muito boa, cara. É bem agressivo. Eu fiquei, caraca, legal, eu curti. Você ter um monstro e a característica desse monstro ditar aquele segmento do filme. Isso é bacana. Eu gostei disso daí. Apesar de que os personagens são
extremamente passáveis, principalmente o pilotão dela, porque só tava ali só pra morrer mesmo e mostrar a agressividade no mundo. Mas fora isso, né, não teve muita... Então, fora isso, eles pegam a Nesila e utilizam a Nesila pra poder matar ela e pegar partes da Nesila pra poder conseguir abater o Diablos. E isso eu achei foda. Porque é justamente você pegar as coisas do monstro, ele literalmente carveou, fez tudo aquilo que a gente pegou, os elementos, misturou, fez as armas, as flechas que ele precisava pra conseguir ir pra Hunt do Diablos. E eu achei isso muito da hora, porque faz total sentido no filme de Monster Hunter você trazer esses elementos dos jogos pra poder todo mundo ver e apreciar. Então isso eu gostei, foi uma das melhores partes do filme, na minha opinião foi essa, né? Essa questão de utilização do monstro, dos territórios, estratégias e tudo mais. Um monstro que fez parte só do mundo mesmo e pra meio que fazer um gancho, né, com a narrativa seguinte de talvez próximos filmes, foi o Gore Magala. Cara, literalmente o Gore Magala apareceu nos últimos 2, 3 minutos do filme. Ele só apareceu só pra dizer, olha, ó, vai vir um novo monstro, eu preciso de você lá, porque você mata monstro direitinho. Sendo que a própria Mila tava dizendo assim, ah, cara, eu tenho que ver minha família, eu tenho que voltar pra minha casa. Pô, mas vamos matar aquele Gore Magala? Parece até a gente dizer, não, eu tenho que fazer as coisas aqui de casa, eu tenho que fazer os afazeres de casa. Pô, mas uma huntzinha não mata não. Foi basicamente isso que eu senti. Caraca, velho, não faz sentido algum. Ela tava querendo voltar pra casa, o cara diz, ei, vamos ali, vamos voltar ali pra poder fazer uma caçadazinha, vamos? Outra coisa interessante são as armas. As armas tipo, eu podia até colocar essa parte sem spoiler, mas eu gostaria de falar aqui porque existem ataques que não são existentes, cara. Tipo, por exemplo, o general, ele tá com o Switch Axe e ele começa a fazer uns ataques e eu digo, mano, o Switch Axe nunca fez isso, velho. Porque, tipo, eram ataques baseados em elemental. Tipo, ele gerar danos em área elemental. De caraca, mano. Seria legal se estivesse no jogo? Seria pra caralho, porque o ataque é bonito pra caramba. Só que tudo se resume a fogo, né? Parece que eles só estão utilizando coisa de fogo contra um monstro que tem resistência a fogo. Então eu não entendi direito. Mas as armas estão muito bonitas. Eu achei a caracterização dos personagens tá muito boa, então isso eu achei muito gostoso de ver, né? Outra coisa interessante que eu acho, talvez o Gore seja parte de uma grande narrativa, né, que aparece ali no final, no pós-crédito, que tinha uma pessoa observando a luta entre eles e o Gore quando eles estão ali no pós-crédito ali, tipo coisa de 30 segundinhos, existe uma figura que estava vendo aquilo tudo, então provavelmente pode ter uma narrativa maior a respeito disso. Vai ser boa? Provavelmente não. Mas teremos aí, quem sabe, Frenzy ou monstros que são controlados, né, por alguém ou por um grupo de pessoas. Então, pode ser que isso seja bacaninha. Em questão de design dos monstros, eu já tinha falado na parte no spoiler que foram bonitos, tão legais. Só que o Gore ele tem umas mudanças bem mais drásticas assim em relação à linha de rosto dele, muito pontudo. Vocês já viram até nos trailers, então o resto dele tá tranquilo, mas o rosto eles botaram meio que uns espinhos, eu não sei o certo porque que eles fizeram isso. Mas ficou legal, não ficou ruim não, mas ficou diferente, fica diferente, sabe? Fora isso também a gente vê o Meowster Chef, né, cara, que eu achei muito legal o Meowster Chef, apesar de ser o Meowster Chef da Deep Web, né? O bicho tá muito estranho, mas ficou legal porque eles fizeram literalmente a mesma cinematic do Monster Hunter hoje. Ele pega o pedação, corta, bota na chapa, faz picadinho, separa, joga o sal e o molho e depois bota o lourozinho. Cara, literalmente a mesma cinematic, velho. A mesma cinematic, só que em Full HD com o Meowster Chef da Deep Web. Então, muito legal, eu curti pra caramba. Uma coisa, pra mim, o maior pecado desse filme foi não utilizar nenhuma, gente, essa nenhuma das trilhas sonoras de Monster Hunter hoje. O trailer, vocês sabem que eu reagi ao trailer aqui, mas o trailer, ele tem Proof of a Hero. Cara, aquele trailer se tornou um dos trailers melhores que eu assisti na minha vida, por causa de Proof of a Hero. Tem a música do churrasco. No filme não tem, cara. Não tem. Tem a cena, mas não tem nenhuma música do jogo. Então, tipo, isso me entristeceu bastante, porque, cara, nós estamos falando de uma franquia que, apesar de não ser famosa como Mario, essas coisas que tem os seus temas já na mente de todas as pessoas, mas, porra,
bota a trilha, cara. A trilha faz toda a diferença. Botaram uma trilha genérica de filme épico, tipo, uns sintetizador, umas guitarrinhas, não sei o que. Eu digo, pô, mano. Isso me entristeceu bastante, que foi justamente a não utilização da trilha sonora, que pra mim Monster Hunter tem, dá e sobra, sabe? Eu acho que pra isso de spoiler, eu acho que só ver se o futuro da série vai ter ou não próximas continuações, por conta de justamente essas coisas que eles colocaram, essas besteirinhas que eles colocaram, né? Mas eu acho que é isso, gente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana. É a primeira vez que eu faço um review de filme, né? Eu não sou crítico nem nada, mas eu vim aqui falar de um filme, de uma franquia que eu gosto. E se eu fosse dar uma nota, eu botaria... Ontem eu estaria dando 3 de 10, mas hoje eu vou estar colocando 4 de 10. Por quê? Porque apesar da ruindade das coisas que tem no filme, várias coisas boas e divertidas. Nossa, os diálogos entre a Mila e o Tony Jaa que são engraçados. O Tony Jaa, mano, se o filme fosse só o Tony Jaa, ia ser fantástico. O humor que eles colocaram pro Tony Jaa foi muito legal, cara. Eu curti pra caramba mesmo, sério mesmo. Então, daria 4 de 10, mas com um selo de diversãozinha pra quem é fã, porque... Você dá umas risadazinhas boas, é engraçada, é daorinha, sem mentira, sem mentira. E eu acho que é isso, né, gente? Então, estamos indo aqui. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever no canal, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo de animes e jogos aqui do Setor 7. E também o conteúdo de Monster Hunter, que a gente sempre vive postando aqui, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.